Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Versículo 14. Então, vamos começar do versículo 11. Então, nós conhecemos a história. Adão foi criado filho de Deus. Adão era filho de Deus. E Adão tinha a mesma natureza de Deus. Perfeito. Adão se movia tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. Foi Adão que deu nome a todos os animais, a todas as plantas. Adão era inteligente. Adão era filho, tinha uma autoridade de filho. Mas um dia o diabo usou o livre-arbítrio de Adão e fez com que Adão escolhesse deixar isso. Então Adão fez uma escolha fatal para nós. Satanás arquitetou de tal maneira que o nosso primeiro pai caiu. Adão caiu no jardim do Éden. E a morte entrou no jardim. Porque Adão desobedeceu um princípio espiritual, uma lei que foi estabelecida. Então você tem que compreender que existem leis espirituais que regem a sua vida e a minha vida. Deus não é um Deus desorganizado. Todos nós fomos criados por Deus. Hoje a própria ciência, isso é incontestável. Ninguém acredita mais na evolução da raça humana, que viemos do macaco. Era impossível. Alguém criou, e essa pessoa se chama Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Então, tudo que Adão tinha que fazer, que é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus. Crer nesse Deus. Dar crédito à palavra de Deus. Isso é a mesma coisa para nós. E Deus deu a ele uma lei, só havia um mandamento. Não coma daquela árvore. E é muito bom você começar a entender a verdade. Porque as pessoas acham que a queda de Adão foi porque ele comeu a árvore, era a macieira, era a maçã. Quando você começa a estabelecer a verdade no seu íntimo, as coisas começam a ter um outro formato. Ninguém sabe o nome dessa fruta. Mas o importante é você entender que Deus disse, não toque naquela árvore. Você pode fazer qualquer coisa, aquela árvore não procede de mim. Não toque ali. Porque se você fizer isso, você vai morrer, Adão. Deus não estava mentindo. E ele desobedeceu. E teve uma consequência drástica. Ele morreu. A morte entrou. Espiritualmente, Adão morreu. Quando Deus entrou no jardim, ele sabia onde Adão estava. A pergunta que ele fez, onde você está, Adão? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o que Satanás não é. Deus está em todos os lugares, Deus pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Deus sabia onde ele estava. A pergunta não era essa, cadê o meu filho que eu deixei aqui? O meu filho morreu. O meu filho morreu. Cadê o meu filho? Porque isso que eu estou vendo não é o meu filho morreu. E eu sou santo. E você agora, Adão, é trevas. Só que Deus não foi pego desprevenido. Deus não quer que você sirva a Ele por obrigação. Todos nós temos o livre-arbítrio, como os anjos têm o livre-arbítrio. Você escolhe seguir a Deus. Você escolhe obedecer a Deus. E todas as vezes, me acredite nisso, porque está escrito, que você obedece à palavra de Deus. Isso é ser guardado em caminho de santidade, isso é proteção para você. Te protege, te livra do mal. Deus, Ele não vai mudar de ideia porque você acha isso ou aquilo. Deus estabeleceu uma regra, um padrão para você e para mim, de vida e não de morte.
E quando Adão pecou, a morte entrou. E olha a conversa que Deus teve no jardim, naquele dia, com Adão, com a serpente, com Satanás e com Eva. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: olha o que Deus falou para a serpente, para Satanás: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, Deus falando ainda com Satanás, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Qual é a descendência? Quais são os descendentes de Satanás? Deus disse assim: olha, eu vou colocar inimizade entre os teus descendentes e o descendente que virá da mulher. O descendente vai esmagar a tua cabeça. Você será esmagado por ele. Aí Deus estava revelando. Aqui começa o que o homem deveria fazer. Deveria esperar que um dia o descendente iria destruir o que o nosso primeiro pai, Adão, havia feito. Então todos começavam a acreditar, a guardar essa mensagem no coração. Eles eram salvos desta maneira, crendo que o descendente viria e iria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça da morte. O descendente. Quais são os descendentes de Satanás? É a natureza pecaminosa. A natureza de Adão virou morte. Não havia mais vida naquela natureza. Ele não tinha mais a natureza de Deus. Então, a raça humana, é por isso que nós vamos ver lá em João 8, vou terminar de ler aqui, a gente vai para João 8, 44, onde Jesus fala, está falando para os fariseus: o pai de vocês é o diabo. Todos nós nascemos filhos das trevas, descendentes do pecado que Adão cometeu. Por que isso é importante você entender? Para você saber que o diabo usa a força do pecado, está na morte. A morte começou a reinar. É fácil você entender o poder da morte que opera na antiga natureza. Essa natureza que não foi regenerada. Nós temos hoje uma nova natureza. Eu não tenho mais a natureza de Adão. Eu tenho hoje a natureza do meu pai. Para você entender a força que Satanás tem, quando ele age, quando ele encontra na natureza caída, o que ele faz? É só você lembrar de que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Olha o que Satanás fez. A crueldade do homem caído. O que ele fez com o homem? Satanás encontrou na carne adâmica de Hitler toda uma condição para destruir. E ele destrói, ele procura geração após geração. Ele age na natureza caída pecaminosa. São os descendentes dele. É por isso que Deus disse: o descendente da mulher vai vir. Não são os descendentes, haveria um homem. Deus viria na forma humana. Ele estaria enviando Jesus. Por isso ele matou o animal. Você continua lendo o capítulo 3 de Gênesis. E cobriu a nudez de Adão e Eva, mostrando que um dia a nudez do homem seria coberta. Por que você tem que entender isso? Para você saber que nós não confiamos na antiga natureza. Você não confia na antiga natureza. Porque o diabo usa a antiga natureza para destruir. É por isso que quais são os frutos da natureza pecaminosa? Se você ler Romanos capítulo 1, depois se der tempo eu vou ler, ali é o fruto
que a natureza caída produz, que a carne produz. Onde que está a inimizade? Na carne. Onde está a inveja? Na carne. Onde está o ódio? Na carne. Onde estão esses sentimentos de perversos? Na carne. É a nossa carne. Por isso temos que mortificá-la. Por isso, quando você passa tempo orando no Espírito Santo, eu não quero que Satanás use a minha carne para atrapalhar a minha caminhada cristã. Então, coloque em morte a sua carne. O que você faz? Começa a orar no Espírito Santo. Passe tempo, gaste tempo orando em línguas, lendo a palavra e obedecendo. Por quê? Porque vai chegar momentos que Deus vai dizer para você, não vai mais ali. Esses amigos não são bons para você. Porque você não tem força diante deles. Eles estão te puxando para o mundo. Tem que cortar. Tem que romper. Eles estão te puxando. Não é você que puxa eles para o reino. Eles te puxam fora do reino. Você não tem força. Continue orando. Deixa para trás.